Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Corações Católicos, o podcast da família católica. Porque na família católica tem que bater um coração católico em todos os membros da nossa família. Meu nome é Professor Gustavo Darós, estou aqui com ele, com o padre, o nosso grande incentivador, o motor, né, que move os nossos corações católicos, move o nosso podcast, o apostolado, Padre Ricardo Passamani. Padre, prazer ter o senhor novamente aqui no nosso podcast, né? Hoje um podcast intimista, né? No outro podcast, o padre foi o convidado. Hoje ele vai participar, vai ser uma conversa, né, para que nós possamos, vamos dizer assim, desenvolver um assunto bem interessante. Fique ligado, o assunto hoje é um assunto que eu acho que muita gente tem interesse em saber e envolve aqui o Brasil também, não é verdade? Com certeza. Acho que no começo nós podemos fazer uma pequena oração, né? Claro, sempre. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queria ler um único versículo da Bíblia, está em Mateus, capítulo 23, versículo 8, diz assim: Mas vós não vos façais chamar de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Eu quis trazer esse versículo para indicar que aqui ninguém está na posição de mestre, né? Querendo ensinar absolutamente nada. Todos nós somos. Apesar de ser professor Gustavo, eu estou aqui para aprender. Então nós somos todos discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo e, na verdade, esse programa é uma partilha, né? Isso. Uma partilha. Esse programa, podcast Corações Católicos, como eu disse, o podcast da família católica. Por quê? Porque ele é pensado para que todos os membros da família possam aproveitar o que nós vamos conversar aqui, o vovô, a vovó, papai, mamãe, até as crianças. Com certeza. A gente vai tentar tratar dos temas católicos de forma simples, uma conversa simples, assim como tem que ser. Jesus tratava dessa forma. Ele tratava, né, através de parábolas o povo, para que todo mundo pudesse entender. Nós vamos fazer parábolas aqui. Na verdade, o próprio logotipo, né, dos corações católicos tem o coração de Jesus, o coração de Maria, o coração de José. Portanto, a família. Isso. Então, podcast da família católica, Corações Católicos. Bom, antes de mais nada, antes de nós entrarmos no nosso tópico, nosso tema, né, eu quero relembrar o nosso primeiro podcast, primeiro episódio, onde nós fizemos aqui o lançamento do livro, né? Primeiro livro da editora Corações Católicos, o livro intitulado O Bom Aluno, um livreto, né? Um opúsculo, vamos dizer assim, que fica mais, exato, mais solene. Um opúsculo, e isso. Realmente eu ganhei, né, uma cópia, já li o livro, e com certeza os meus filhos lerão, né, também. Eu acho que assim como o podcast é para a família, o livro também é, né? E como é que está, padre, o livro? Como é que está o andamento do lançamento? Pois é. Conta pra gente aí. Esse livro eu havia escrito no seminário ainda, como eu acho que disse aqui na última vez, né? E naquela oportunidade enviei para a editora Viseu. O livro foi publicado, mas ficou com um valor muito acima do que ele realmente deveria ter, né? Porque os custos são muito altos, né, para publicar um livro. Agora que nós temos nossa própria editora, então o valor de mercado diminuiu um pouco, né? Consegue vender por R$30. Acho que está muito mais módico do que estava antes esse preço, né? Isso fez com que as vendas fossem possíveis. Então nós vendemos até o momento cerca de 600 cópias do livro Bom Aluno. Acho que dá para considerar um
uma venda de sucesso, digamos assim. E o principal, que era ajudar as crianças a estudar e a amar Jesus, né? Eu acredito que tenha sido alcançado esse objetivo porque tenho recebido alguns feedbacks, né? Por exemplo, Sim. uma criança me corrigiu, havia um erro de digitação. Numa determinada página estava a palavra amigo, estava assim, amigo, um U que saiu ali perdido no final. Então ele me mandou, ou pediu que a mãe entrasse em contato comigo para perguntar o que significa a palavra amigou. Porque ele pensou que não fosse um erro meu, né? Queria aprender. Significa que ele leu com muita atenção o livro a ponto de descobrir um erro de digitação. Então interessou para a criança, né? Isso depois, um outro menino chamado Davi mandou para tia dele uma mensagem. E a tia achou bonito, tirou um print e me enviou. E a mensagem tinha uma fotografia do livro. E o menino disse assim para a tia: tia, este livro contém tudo de que eu precisava. Esse então eu falei, bom, aí você pegou para si mesmo e serviu, né, o livro. Então eu estou muito feliz com o andamento do livro aí, e né? Se eu quiser comprar o livro, como é que eu faço? Vamos lá, de novo. Se alguém quiser comprar o livro, deve entrar em contato pelo telefone 27 99606 5141. 99606 5141. WhatsApp. É o WhatsApp. Lá vai falar com a nossa equipe, né, que vai encaminhar a venda do livro. Pode também comprar pelo site www.editoracoraçõescatólicos.com.br. Então, nas descrições desse vídeo, desse episódio, também colocaremos todas as informações para você adquirir o livro. O contato do WhatsApp, o contato da editora. Um detalhe, uma pessoa que adquire esse livro, além de se beneficiar com a leitura, com a graça de Deus, ela também está contribuindo para o desenvolvimento da editora, porque a editora tem outras finalidades, por exemplo, de traduzir algumas obras inéditas em português, e isso gera um custo muito elevado, né? Sim, esse seria o assunto número 2. O senhor está se adiantando, padre. O senhor está se adiantando aos nossos assuntos. Assunto número 2 é exatamente isso. No primeiro podcast, além desse livro, o senhor disse que a editora estava cuidando de traduzir outros livros. Como é que está o andamento desse trabalho? Não está indo? Como... Nós temos 4 livros em fase de tradução, mas o que está mais adiantado, que eu espero que seja publicado no primeiro semestre do ano que vem, é este, original italiano, Um Cardiólogo Visita Jesus, que é um cardiologista visita Jesus. Qual câmera que ele vai mostrar? Ela ali, ó, mostra bem. Isso. Um cardiologista visita Jesus. E de que trata? Italiano. É italiano, né? O Dr. Franco Serafini, um cardiologista, ele, em homenagem ao beato Carlo Acutis, saiu para investigar. Ele foi pessoalmente a alguns lugares, né, onde havia relatos de milagres eucarísticos, recolheu todos os relatórios das investigações médicas que tinham sido feitas, né, pelas dioceses, e ele compilou isso num livro. É muito, muito interessante. Eu acho que vai fazer muito bem a muita gente. Como é que é o nome dele? Franco Serafini. Franco Serafini. Então, doutor Franco Serafini, ele foi atrás de milagres eucarísticos, movido pelo, hoje, Beato? Beato, né? Mas já com a canonização bem próxima, em né? andamento. Beato Carlo Acutis, que hoje é famoso, ficou famoso no Brasil, né? Ficou famoso, ficou pop, virou pop. Né? O que é bom, quiçá coisas boas como essa fossem populares, fossem, né? E não o que a gente vê hoje na televisão, né? Então, é bom que bons exemplos, né, fiquem populares, assim como o do Beato Carlo Acutis, que foi um menino jovem, que, assim como o padre, ia atrás de catalogar milagres eucarísticos. Certo? Certo. Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Se a gente pode traçar, deliminar um tema, assim, o que nós vamos falar hoje? Em torno do que essa conversa pode girar? Vamos falar um pouco de milagres eucarísticos, até para buscar um pouco o livro, para dar um gostinho, né, do pessoal do livro, né, do que vai vir pela frente aí como tradução. Eu sempre fui muito fascinado por milagres. Acho que o milagre, ele é um sinal, né, sinal de Deus ali, né, sinal do sobrenatural. A gente vive
sociedade muito materialista, né? E quando você tem um sinal do sobrenatural te aponta o divino, isso é muito forte. Isso é muito forte. É, muito forte. Claro que se o coração não estiver bem disposto, né? Pode vir o milagre que for que a pessoa vai rejeitar. Né? Então é aquilo que dizia o padre Garrigou Lagrange, né? Para quem crê, nenhum sinal é necessário. E para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. Pode vir o sinal que for, a pessoa... O coração está fechado. Né? Sim, sim. Não, o exemplo de Jesus, né? Exato. Jesus, ele fez milagres potentosos na sua passagem e mesmo assim incitou inveja, né? Então, o que o senhor diz, né? O coração tem que estar preparado. É para ler o livro, para receber. Milagres eucarísticos. Então, o senhor podia começar... Podemos começar? Podemos. O senhor está pronto? Sim. O senhor fez o dever de casa? Acho que sim. Então, vamos lá. Né? O professor está cobrando o dever de casa do aluno. Aluno, meu Deus do céu. Me perdoe, padre. Então, vamos começar com uma pergunta muito simples. O que é um milagre eucarístico? O que é um milagre? Não falando de milagre eucarístico, muita gente pode não saber o que é um milagre eucarístico. O que é um milagre eucarístico? Como é que a igreja chancela, né? Não, esse é um milagre eucarístico. Então vamos por partes, né? Certo. Primeiro de tudo, vamos fazer uma diferença entre o que é a realidade e o que são as coisas que nós vemos, né? Então, sim. Por exemplo, imagina uma pessoa, eu ou o senhor, né? O senhor, quando tem fotos de quando o senhor era bebezinho, já tinha máquina fotográfica naquela vez? Já. Lambi-lambi, né? Lembra aquele que fica... Não, já tinha máquina fotográfica de filme, então, 24 poses, né? Ficava contando para tirar uma foto. Colorida. Então, de bebezinho não, bebezinho era aquela meio amarronzada, assim, não muito colorida. Então, de lá para cá o senhor mudou bastante, né? Sim. Algumas pessoas puderam acompanhar essas mudanças na aparência do senhor, por exemplo, a mãe do senhor, né? E outras pessoas mais. Entretanto, o senhor continuou sendo a mesma pessoa, né? Sim. Gustavo, externamente houve alterações, né? Na aparência, sobretudo, né? Mas interiormente, lá no mais profundo, no âmago do ser, continuou sendo a mesmíssima pessoa, né? Então, aquilo que tem de essencial em ti permaneceu. E isso nós vamos dar um nome, vamos chamar de substância. Certo? Aquela parte mais profunda do ser que realmente define o que a pessoa ou a coisa é, né? Eu me reconheço hoje como Gustavo. Isso, e naquela vez também já era. Se eu puxar o fio da meada lá, quando eu era as minhas primeiras memórias, tem coisas que eu me reconheço hoje as mesmas quando eu era criança, que me tornam um Gustavo. Eu acho que é isso que o senhor está falando. Que definem. Que me definem como Gustavo. Eu sou o que eu sou hoje, eu era antes. Claro que eu mudei, aprendi muita coisa. Ainda que uma pessoa entre em coma, por exemplo, que eu não desejo isso ao senhor, evidentemente, né? Que tem uma vida longa e feliz, mas havendo uma realidade, ainda assim lá, sem poder dizer uma só palavra ou fazer qualquer movimento, vai ser Gustavo. Perdendo todas minha individualidade. Grande parte das manifestações exteriores, né? Lá aquilo de mais profundo vai permanecer, né? O ser da pessoa será sempre o mesmo, né? Então, Gustavo. Então, o que nós vemos, as manifestações externas, nós chamamos de acidentes. E essa parte invisível, que contudo é a mais importante, nós chamamos substância. Substância. Então, feita essa distinção... Você está definindo o ser. Definindo o ser. Você está filosofando. Mais ou menos. Mais ou menos, assim, muito superficialmente, sim, é lógico, né? Mas para a família brasileira, né? Mas deu para entender. Existe uma realidade profunda que é o que realmente define cada coisa, né? E existem os acidentes que são as coisas que nós vemos. Então, no caso da Eucaristia, o que se apresenta no ofertório é pão e vinho. Certo? Vem, então, o momento da consagração. Naquele instante, há sempre um milagre em cada missa. Sim. E o milagre consiste em quê?
que os acidentes permaneçam os mesmos, ou seja, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, ao paladar é pão, tocando tem a consistência de pão, tudo do pão. Porém, a substância foi alterada, né? O ser, a alteração é invisível, porque é no fundo existencial daquilo, na essência, né? Como diz o Pequeno Príncipe, que é uma leitura popular, né? O essencial é invisível aos olhos, né? Então, isso é por aí. mesmo. Então, aquele milagre se chama transubstanciação, porque a mudança não foi nas aparências, a mudança foi lá no mais profundo Continua do sendo ser. pão. No Se for acidental, colocado no laboratório acidente, para exame, é pão. é pão. Trigo. É pão. E se a pessoa tiver intolerância ao glúten, vai ter problemas com aquele pão. Sim, sim. A gente já tem... As pessoas que têm intolerância ao glúten, né? Doenças celíacas mesmo, Isso. elas têm que fazer elas tomam vinho, um pouquinho de vinho, né? É isso. Elas aí levam um pequeno cálice à missa e pedem para comungar um pouquinho de vinho. somente naquela espécie. Só o vinho, só na espécie do vinho. Isso. E também o inverso. O vinho, com o vinho sucede a mesma coisa. Então, se uma pessoa tem problema com o álcool, ela vai ter problemas com aquele vinho consagrado também, né? Sim. Porque as propriedades do vinho, elas permaneceram. Então, a mudança é no nível do ser. Então, certo. Isso foi um prólogo, né? Para poder chegar onde realmente... catequese. onde eu realmente quero. Então, algumas vezes, Deus permite que haja alterações visíveis na hóstia consagrada. Então, por exemplo, essas alterações podem ser de dois tipos. Podem ser alterações no olho do vidente. Então, por exemplo, alguns santos olhavam para a hóstia e viam lá um menino Jesus, ouviam o nosso Senhor crucificado, né, falando com eles. E essa foi uma alteração, provavelmente, no próprio... na visão... No observador, exatamente. Mas ninguém mais via. Ninguém via, somente ele. Então, a alteração era certamente milagrosa, não deixa de ser um milagre eucarístico, mas ela se dava no sujeito, né, que está observando. E a outra maneira é que as alterações aconteçam na espécie, porque assim todas as pessoas poderão ver, né? Então, quando nós falamos aqui milagres eucarísticos, nós queremos dizer dessas alterações nos acidentes do pão e do vinho, que se mudam visivelmente no corpo e sangue. Que apontam para a realidade mais da mudança mais profunda. Que já era, né? Entendi. Mesmo quando externamente era pão e vinho, a essência já tinha sido transformada, né? Então não é que quando aconteceu um milagre eucarístico, aconteceu algo a mais. Na verdade, o véu o véu foi removido. O véu foi removido. É somente isso, exatamente. Então, a partir dali, aqueles acidentes submetidos à investigação médica, eles vão se revelar como tendo as propriedades de sangue, de carne, inclusive, invariavelmente, o mesmo grupo sanguíneo, AB, e também sempre presente em todos os milagres eucarísticos. AB, sempre também a presença do músculo cardíaco, né? Sempre, tecido miocárdio. Cardíaco, miocárdio. Mas assim, você está falando aí, se o senhor está falando aí, me desculpe, que... Não. Então, exemplifique como seria, por exemplo, aparece sangue ou aparece... Buenos Aires, por exemplo, aconteceu um milagre. Dá um exemplo de um milagre eucarístico conhecido. Esse de Buenos Aires é bom, que é dos anos 90, então mais recente, né? Tem o milagre lantiano, que é o mais famoso, mas esse é bem antigo, né? Do século VII. Na Itália. Na Itália. Né? E tem agora, nos tempos recentes, alguns. Na Polônia, tem mais de um. E na Argentina, em Buenos Aires, houve um milagre em várias etapas. Então teve... No ano 92, 94, 96. Se repetiu esse milagre, esse evento, né? No mesmo lugar? Na mesma paróquia, né? Então, o que aconteceu, mais ou menos, né? Houve lá a missa, houve se não me engano, agora pode ser que eu esteja misturando as histórias, mas eu acredito que seja isso, né? Uma hóstia que caiu na terra, no chão, e foi feito lá o que era necessário. A hóstia foi recolhida, guardada com zelo, feita a purificação do local.
E uma ministra da Eucaristia, uma senhora, né, guardou, colocou em água para que se dissolvesse. A recomendação quando essas coisas acontecem. Né? Deixou no sacrário para que aqueles acidentes, os acidentes do pão e do vinho, mas na verdade do pão, né? Se dissolvesse. Que uma vez perdendo a materialidade do pão, também o ser vai deixar de estar ali presente. O senhor sabe Jesus. Que essa é uma dúvida, né? Que eu já vi várias pessoas e várias explicações e perguntas, né? Quando a gente comunga, que a gente, né, coloca a hóstia, né, na nossa boca, nós vamos consumir a hóstia. A pergunta é: até quando Jesus permanece nessa hóstia? Até quando Jesus está ali? A resposta é: até que permaneçam o pão e o vinho. Uma vez que o processo digestivo elimine ali a existência do pão, então perdeu também a substância. Perdeu o acidente, perdeu a substância. Nesse caso, é isso que acontece. Entre aspas, né? É que o Nosso Senhor quis estar presente, né, sob os acidentes do pão e do vinho, né? Assim ele decidiu na última ceia, né? Eu cortei o senhor, me desculpe. Não, então isso se considera que dá uns 15 minutos aproximadamente. 15 minutos. Isso é interessante o senhor ter perguntado isso, né? Porque é o tempo mínimo de ação de graças, né? Você vai receber a comunhão, então durante uns 15 minutos aproximadamente você é um sacrário vivo, né? Então você aí, você aí que vai à missa, que comunga, aquela história de ajoelhar 30 segundos e já voltar pro celular, isso tá errado. Jesus está em você pelo menos durante 15 minutos. É bom manter ali um estado de oração, né? Eu não posso fazer fofoca, não pode olhar pro lado, né? 15 minutos você tá... Aproveitar essa doce presença, né, de Jesus. É brincadeira. Entendi, mas continue. Então, lá na Argentina. Ela deixou lá no sacrário, dentro de um recipiente conveniente. Com água. Para se dissolver. Para se dissolver, como já tinha sido feito certamente muitas vezes, né? Certo. Só que dias depois, quando ela foi lá ver qual era a situação, se já tinha se dissolvido, ela encontrou manchas avermelhadas ali, que ela achou estranho aquilo, né? Parecendo sangue. Dentro da água, exatamente. Dentro da água. Então ela chamou o padre do lugar olhou e começou ali o processo de investigação. Com o tempo, aquela água secou, mas essa matéria avermelhada, ela ficou agrupada, né, e se colou, aderiu ao fundo ali desse recipiente, né, e assim permaneceu. E aí ficou: o que nós vamos fazer agora, né? Diante de que realidade nós estamos aqui, né? Aí vem a fase da investigação. E a investigação, que é o assunto do livro. Essa é a parte que o livro entra, né? De saber que tipo de investigação foi feita. Porque não é fácil. Veja que é uma coisa sacratíssima. Então, você não pode chamar um médico, por exemplo, que não vai ter o devido zelo com aquela realidade sagrada. Então é difícil submeter a exames também. Você sabendo que aquilo é o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E agora ainda com uma sinalização exterior daquela presença, sobrenatural. Né? Sobrenatural. E um sobrenatural permanente, né? Aquele milagre é mantido, né? Porque, sim, porque tá ali. Tá ali ainda. Então, você não vai entregar num laboratório qualquer, falar: faz um exame aí dessa peça, como se fosse qualquer coisa. Então, há uma dificuldade também relacionada a isso, né? É uma dificuldade bem compreensível. Por isso que, às vezes, os dados são escassos também, né? As investigações são feitas geralmente, né, por um ou dois médicos da confiança mais extrema, né? E que tenham a devida devoção. Então é tudo muito, muito lento e difícil. Mas foi feita lá foram feitas algumas análises sérias. É bem interessante. Bem interessante. E aí descobriu-se que ela é sangue mesmo. Sangue humano. Sangue humano. AB. Nesse de Buenos Aires... AB, né, positivo? Eu não saberia informar isso agora, não, né? Mas nesse de Buenos Aires aí, sobretudo no ano 92, não foi feita a tipagem sanguínea, né? Que foi um defeito aí do... Foi só viu lá que eram hemácias, né? Inclusive a médica, que era uma hematologista e que colocou o microscópio, ela relata, ela escreve que ela viu aquela peça pulsando
pulsando, é o que ela escreve, né? Vivo. É vivo, mas não houve fotografia, filmagem, então é uma série de... Tem que confiar no relato do médico, né? Mas houve defeitos de método, né, nesse caso aí. De 92. De 92, né? E se repetiu. 94, 96, né? Como eu tô agora... A minha irmã fez a parte inicial da tradução, né? Certo. E agora eu tô refazendo para poder... catar alguma coisa que tenha ficado, colocar umas notas de rodapé onde for necessário, né? Então eu ainda não cheguei na finalização disso aí, na minha própria leitura, né? No meu próprio estudo, por isso que eu não saberia dizer. Porque Deus não faz nada à toa, né? Vamos dizer assim, sem um motivo maior, né? Ele sabe de todos os motivos. Então eu acredito sim que quando um milagre acontece, alguma coisa ali, alguma... Deus quer chamar atenção. Isso, Deus quer chamar atenção para uma realidade que muitas vezes nos foge naquele momento, né? Sim. Mas que pode se revelar, às vezes, anos depois, uma devoção, ou, por exemplo, numa tradução dessa do livro, o médico, olha a cadeia de acontecimentos. O médico foi atrás, aconteceu, as pessoas acreditaram, o padre da paróquia poderia ter falado, deixa disso, isso é bobagem. O bispo junto... E o médico fez o relato e vai. Hoje chega, o senhor está traduzindo o livro. Olha onde vai. Quem esse livro já atingiu e quem a tradução atingirá, né? Então, assim... deve atingir o máximo de pessoas. A força, né, do milagre, ela continua. Ela não é só naquele momento, né? Continua. Papa Bento XVI, ele dizia uma frase que era a seguinte: na opinião dele, nesse tempo que a gente vive, é necessário colocar um ponto de exclamação na realidade da presença de Jesus na Eucaristia, que muitos católicos não acreditam, né? Então ele usava essa expressão, um ponto de exclamação, que fique bem claro que está presente. Talvez foi isso que Deus quis fazer também através desses milagres, né? Um ponto de exclamação. A Eucaristia é muito cara, né, para nós católicos, né? E as pessoas, né, muitos católicos não têm profundidade, né? E os médicos que trabalham nesse momento, eles têm que ter muita coragem e liberdade interior, porque eles sofrem sanções, né? Na Polônia, por exemplo, uma das investigações lá, os professores eram universitários, eles foram então afastados, acusados de obscurantismo, que está traindo a ciência, coisas assim, né? Sim, imagina. Normal. E mais do que isso, quando ficou constatado que houve uma acusação de que havia ali uma fraude, né? E quando ficou constatado por uma comissão independente que realmente era sangue humano, o que se fez, né? Um processo judicial para saber de qual cadáver do cemitério da cidade foi removido. Milagre não pode ser de jeito nenhum. Você pode ser, realmente ficou constatado que é sangue humano. Alguém armou. Coração, então, certamente esses médicos foram ao cemitério, né, ali profanar um túmulo e tirar o sangue de alguém. O sangue ou o coração da pessoa. Então, isso foi... Isso é a reação do mundo, é desse tipo. Né? No mundo tereis tribulações. O Nosso Senhor já prometeu isso, já está prometido, e aí é isso mesmo, né? Não tem jeito, isso aí sempre vai ser assim, né? Porque se o milagre aponta para o bem, o outro lado vai querer, vamos dizer assim, cercear que esse milagre seja divulgado. O outro lado, vocês entendem, né? O que eu estou querendo dizer? Sim. Para que esse bem não possa acontecer. É uma batalha que nós vivemos, né? Não tem jeito. Então, estou muito feliz com a tradução desse livro. Eu penso assim que seria uma contribuição para o catolicismo no Brasil, né? Nesse momento. Está continuando o milagre. A divulgação do milagre. Os efeitos daquele milagre, né? Que é o que realmente importa. O milagre em si, ele é importante, mas são os efeitos, né? Que Deus quer. Tem outro exemplo famoso. Tem esse da Itália aí, é bem famoso, né? Bem famoso, e esse é muito antigo, né? Do século VII, se não me engano, né? Tem uma hóstia e nela tem um músculo cardíaco vivo, né? E tá lá. Foi recentemente submetido à análise. Né? Recentemente, assim, sendo um milagre de 1.300 anos atrás, então, acho que nos anos 70 foi feita lá uma músculo análise. Do miocárdio. Vivo. Vivo, conservado, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, as pessoas não acreditam, mesmo vendo. Eu não acredito. Olha, não acredito. Tem alguma armação. O pensamento é sempre esse, né? Tem alguma armação. E aqui no Brasil? Tem algum milagre eucarístico aqui no Brasil, pertinho da gente, ou em algum lugar,
que exista algum milagre que a igreja considere ser um milagre eucarístico, sim ou não? Bom, tem na história do Padre Cícero uma pessoa que, quando recebia a comunhão, parece que a hóstia sangrava na boca da pessoa que recebia, algo assim. Só que eu não tenho um conhecimento pormenorizado disso. Sei que há esse fato, né, esse relato. Não sei em que pé que estiveram as investigações, então eu não posso dizer muita coisa. Agora, recentemente eu visitei a cidade de Rio Pomba, em Minas Gerais, onde tem lá a serva de Deus, Lola. Floripes Dornelas de Jesus, era o nome dela, né? Então, Apelido assim, Lola. só te interrompendo. O que um padre faz durante as suas férias? Isso, exatamente. O senhor vai viajar para praia, o senhor vai para as montanhas, o senhor vai para Disney, acho que não. O que o padre faz? O que o senhor foi fazer nas suas férias, padre? Fui com a minha mãe até Rio Pomba para conhecer a história de Lola. Rio Pomba é uma cidade no interior de Minas Gerais. Minas Gerais. Nós estamos em Vitória, Espírito Santo, né? É aqui o nosso apostolado. Dá uns 500 quilômetros daqui até lá, mais ou menos. É longe. Rio Pomba é o quê? Ele é... Perto de Barbacena, perto de Juiz de Fora. E pertence à Arquidiocese de Mariana, mas é um pouco distante de Mariana. Entendi. Lá pro centro ali de Minas, ali, né? Interiorzão ali. Eu não conheço muito bem a geografia de Minas Gerais, não posso me atrapalhar. A Minas é grande, é estado grande. Mas passa pelo norte do Rio, passa por Itaperuna, é o caminho que eu utilizei. Rio Pomba. Rio Pomba. Uma pequena cidade. Então lá o senhor foi atrás de um milagre eucarístico. É um milagre eucarístico. Não é ligado diretamente aos acidentes, às espécies do pão e do vinho, né? Não foi esse tipo de milagre, é um milagre de efeito, vamos dizer, né? Então, o que aconteceu lá? Essa senhora, ela, quando era jovem, ela já é falecida, claro, né? Faleceu em 1999, mas 25 anos, tá no ano jubilar agora do falecimento dela, né? Quando ela era jovem, ela caiu de uma jabuticabeira, ficou então paraplégica. Nossa. E depois ela passou a receber a comunhão em casa. Claro, só não podia ir na igreja. E como acontece com os enfermos. O senhor mesmo, ministro da comunhão, é acostumado a levar a comunhão aos enfermos, né? E o fato diferente foi que a comunhão diária foi suspendendo nela, milagrosamente, as necessidades corporais. Então ela não tinha mais fome, nem sede, nem sono. E por isso, ela, durante 50 anos ou mais, ela não comia, não bebia nem sequer água. Então não tomava remédio, porque o remédio necessitaria um pouquinho de água. Não bebia água. E não dormia também, né? Essa é a vida dela. E não por penitência, como se estivesse fazendo um jejum prolongado, mas por falta de necessidade. Não tem necessidade de comer, de beber, não quero. Perdeu a vontade. Esse foi o milagre que a Eucaristia... Vai ficar viva. Ela? Viveu até mais de 80 anos de idade, né? Então... Só se alimentava da Eucaristia. Somente da Eucaristia. Nem água bebia. Nem água bebia. E então, logo a notícia se difundiu, né? Vinha todo o povo da região para pegar conselho com ela, porque também ela tinha associado a isso outros dons, como dons de profecia, dons de cura, né? E dons de conhecimento à distância. Por exemplo, quando o padre vinha trazer a comunhão para ela pedia à irmã dela, que morava com ela, né, que ajeitasse um cafezinho lá, que o padre estava chegando. Mas ela não tinha WhatsApp. Não tinha grupo do Zap, né? Isso. Pode organizar tudo que o padre vem hoje, né? Então, isso é um... Semelhante a Padre Pio. Tinha semelhante. Também, como a família dela possui uma fazenda, então quando vinha o peão, que cuidava lá do gado, ele chegava perto dela e ela dizia para ele, falava bem assim, ó, uma vaca deu cria agora, essa cria tá em tal lugar, você pode ir lá procurar, e ela é dessa cor, assim, assado, vai encontrar assim, né? Então ele já não precisava procurar na fazenda, né? Já ia lá no lugar certo. Ela já ia lá e... Ela já indicava o lugar, né? O conhecimento à distância. Então,
Então ela tinha esses eventos místicos, chegava a reunir 10 mil pessoas num só dia no quintal da casa dela para pedir conselhos. Isso na década de 50, mais ou menos, né? E aí o bispo de Mariana proibiu as visitas, porque achou que aquilo estava virando já um fanatismo, alguma coisa desse tipo, né? E ela então ficou com uma vida mais discreta até o final. E as testemunhas que conviveram com ela foram falecendo também, né? Que o tempo passou. Mas eu tive a graça de encontrar lá o médico que cuidou dela nos últimos 4 anos da vida dela, o Dr. Cláudio Bom Tempo, de Barbacena. E ele publicou um livro recente que se chama O que o Meu Coração Aprendeu, né? Com a história da Lola. Foi publicado pela editora Loyola agora há pouco tempo, né? Uma segunda edição desse livro. E já deixo a recomendação aqui também, né? Ele viveu o milagre ali dia a dia. 4 anos. Acompanhou. Quando ele era criança, a família dele tinha uma terra vizinha à propriedade da Lola. Então ele já tinha uma experiência com ela desde criança, né? Mas como médico... E cuidou dela. Cuidou dela. E numa fase em que as pessoas não podiam visitá-la. Estava mais reclusa. Mais reclusa. Então ele tinha informações privilegiadas, né? É muito interessante. E ela é beatificada ou alguma... Não, serva de Deus. Serva de Deus, o processo de beatificação está aberto, ficou um pouco lento por questões burocráticas, não questões ligadas à vida dela, mas da própria comunidade local lá. Alguns trapalhados, vamos dizer assim, da comunidade. E agora esse processo está sendo retomado com força, né? Nos últimos meses, ela se tornou mais propagada aí. É que você tem que reunir uma série de documentos, né? De provas, muita coisa, de testemunhais e tal. Muita coisa. Não é fácil, né? Não. Porque a igreja ela é muito cuidadosa, né? A igreja... E isso é muito bom. Claro. Isso é muito bom. Dá uma segurança, né? Claro. Porque quando a igreja... beato, quando a pessoa é beatificada, ele é um beato, significa o quê? Aí, nesse caso, a igreja assegura... pergunta para quem? A igreja assegura, nesse caso, que aquela pessoa está no céu. Essa aqui é a ideia, né? Como que assegura? Por exemplo, através da ocorrência de um milagre que tenha sido por intercessão exclusiva daquela pessoa. Então, por exemplo, eu fiquei doente, pedi a intercessão da Lola, mas pedi também a ajuda de Santa Bernadette. Então, como que eu vou saber? Eu não sei quem que concedeu aí, né? Não, sempre é Jesus, mas... sempre é Jesus, mas pela intercessão de quem, né? A pedido de quem, né? Mais ou menos. Superficialmente é isso, né? Então, o beato, a igreja afirma, está no céu, mas ele ainda não tem um culto público muito bem... desenvolvido, né? Pelo menos não universal, talvez somente local, né? Entendi. Então, ela ainda é serva de Deus, não é? Ela ainda é serva de Deus. Tem as etapas a cumprir. Porque as pessoas confundem muito, assim, fazia, entre aspas, esses sinais, né? Que são dons, e ainda mais esse sinal eucarístico, né? Milagre forte, a pessoa já fala, é santo. Já é santo. Claro que... a santidade dela era evidente, né? Pelos próprios relatos do povo e do médico, mas a santidade dela não vem dos sinais, que poderia haver milagres falsos, né? Sim. Certo? Que o demônio possa produzir imitações de milagre para iludir. Encardido, como diria então Padre não é só isso. Encardido. Tem que comprovar as virtudes heróicas da pessoa, né? Tem que ter todo um estudo. É a fase diocesana que se fala, né? A primeira fase ali dos estudos, né? Da vida dela. Né? Então, assim, quando a igreja proclama, tá certo? Essa pessoa beata, proclama que a pessoa ascende, né, vamos dizer assim, ao nível de beato, você pode confiar que realmente foi feito um estudo muito sério, tomou-se o cuidado muito, muito grande. Porque nós estamos lidando com a fé das pessoas. Sim, As pessoas não entendem que lidar com a fé das pessoas diz respeito à salvação da pessoa. E a igreja beatifica, propõe aquela vida como estímulo também para os fiéis, né? Que a gente busque aquelas mesmas virtudes, aquela mesma santidade. Uma coisa que é interessante é essa vida, né? Dessas pessoas que, vamos dizer assim, que vivem
vamos dizer assim, vamos chamar de odor de santidade, mas que são desconhecidas, né? Que ninguém... Estávamos conversando, né, sobre a questão da fé no Brasil, que ela é muito devocional, o pessoal tem devoção a vários santos, a Nossa Senhora, mas tem pessoas próximas aqui, nós do Brasil, né, que também viveram em odor de santidade, e nós não sabemos. Essa é uma delas. Mas tem um monte, né? Tem um monte. Tem uma próxima lá que o senhor estava me contando também. Em Barbacena tem uma que já é beatificada, é a Beata Isabel Cristina. Já é beatificada. Então já tem um milagre associado. Tem, exatamente. Não, no caso dela foi o reconhecimento do martírio, né? Que aí é um caminho diferente da beatificação, né? Ela foi uma mártir da castidade. É isso, ela foi... Ela era uma jovem estudante, se mudou para Juiz de Fora fazer faculdade, estudar para a faculdade de medicina, fazer vestibular, né? E lá um rapaz foi ajudar ela a fazer a montagem dos móveis no apartamento onde ela morava com o irmão dela. Certo. Esse rapaz já teve uma pequena discussão na primeira visita que fez com ela lá, não sei exatamente o teor, né? Na volta, teve um segundo momento que tinha que terminar aquele serviço iniciado. O irmão não estava em casa e esse rapaz foi com a intenção de possuí-la sexualmente, vamos dizer assim. E violentá-la, né? Não sei se inicialmente ele tinha a intenção de violentá-la, né? Talvez ele tinha apenas a intenção de tê-la, né? Entendi. Mas como ela resistiu, ele começou a ficar mais agressivo. Primeiro deu uma cadeirada nela, depois várias facadas, inclusive na região genital. Foi uma morte muito bárbara, né? Mas em momento nenhum ela cedeu. Só que a causa de ela não ceder, o detalhe, assim, a causa de ela não ceder é preservar a virtude da castidade, né? Por amor ao Evangelho. Então, por isso ela foi reconhecida como Santa Maria Goretti, né? Que é da Itália, bem famosa, uma jovenzinha, né? Então, aqui no Brasil tem a Beata Isabel Cristina. O Brasil, apesar de ser, se não me engano, o Brasil é o maior país católico hoje. Teria que ver a atualização desses números aí. O Brasil tem bastante gente. Penso que sim. Eu acho que o Brasil é o maior país católico, né? Um tópico que nós podemos lançar para frente é esse, né? A gente nota que o catolicismo ele vem se renovando, parece que aflorando de novo, né? A gente vê aí conversões, a internet aí tá centros de estudo católico, ou não eram conhecidos ou não existiam, né? Sim. Antigamente. Uma facilidade da internet é a gente ter o conhecimento de coisas que você acha que não existe, mas ela existe, ela está ali. Então, assim, há, pelo menos no que a gente percebe, né? Você não pode dizer em números, um crescimento, né, da fé católica no Brasil e em outros países também parece que esse relato. Esse seria um tópico, acho que interessante mais para frente, né? Mas apesar do Brasil, eu não estaria incorrendo aqui em, vamos dizer assim, talvez em erro dizer que é o maior país católico, mas eu acho que é. Mas é um grande país católico, né? Sim, isso. Mas tem pouco santo, padre. Tem pouco santo, né? Do Brasil não tem... Apesar da gente adorar um santo, católico no Brasil adora uma devoção a santos. Adora um santo no sentido popular, santos, né? De que gosta muito, que eu estou usando essa expressão, muito. Pode parecer... Fica ambíguo. Vou refazer, né? Porque nós somos acusados, inclusive, disso, né? Erroneamente, né? Mas adora no sentido de gostar, né? Tem muita devoção a muitos santos, né? Então, assim, apesar disso, tem poucos santos aqui. Poucas pessoas que ficaram santas, né? Poucas pessoas que a igreja já chancelou, como esse é um santo da igreja. Mas há muitos processos abertos, né, de beatificação pelo Brasil. Inclusive, nosso apostolado está agora com um plano de visitar todos os lugares onde houver um servo de Deus. Como nós fizemos agora com a Lola e com a Beata Isabel Cristina. Quem sabe no ano que vem vamos visitar, por exemplo, os mártires do Rio Grande do Norte, né? Que, inclusive, tem o padroeiro dos ministros da Eucaristia lá. Então, são histórias que são pouco conhecidas, né? E precisam ser mais divulgadas. Acho que o nosso apostolado pode contribuir um pouco nisso também, né? Agora, o senhor falou antes sobre uma fé muito devocional. Sim. Tem até um modo de falar, né?
algumas pessoas dizem sobre a evangelização do nosso país, né? Que foi Sim. com muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre, né? E por isso aquelas imagens, aquelas cidades do interior, às vezes tem igreja com aquele monte de imagens de santo, mas não havia a presença do padre. O padre ia muito raramente pela escassez de clero, né? Mas nós... Desculpa, interromper, por favor. Não. Então, o recurso, a ajuda dos santos também vem da ausência do sacerdote, né? Tem um pouco isso também. O Brasil, eu posso estar eu não sou historiador, né? Inclusive nós, né, teremos um convidado mais para frente, né, no nosso podcast, um historiador, né? Ele vai falar para nós dos desafios que a igreja passou durante os séculos, né? E se manteve firme. Ou seja, a doutrina se manteve a mesma. Hoje a gente vive uma época nítida desse tipo. Há uma pressão na igreja. Você tem que se modernizar, você tem que mudar, você tem que... Mas uma pressão e uma tese. A tese de que a igreja está diminuindo justamente por não se abrir ao pensamento mais dominante aí, mainstream, né? Não vejo isso diminuindo, não. Mas assim, não, o que as pessoas, a tese é essa, né? Então, assim, então teremos aqui, né, um historiador para falar disso. Então, quem gostar desse tema, fique ligado no nosso podcast. Possivelmente o próximo episódio, no episódio 3, teremos, né, um professor de história para falar dos desafios que a igreja passou durante a história. Quem gosta de história, fique ligado. Mas, se não me engano, posso estar incorrendo ele pode até vir aqui falar um pouco disso, é que a nossa colonização, né, portuguesa trouxe o ensino católico para o Brasil pelos padres jesuítas, né, que foram responsáveis por espalhar escolas pelo Brasil todo. Então, o nosso ensino era muito baseado na missão dos jesuítas. Mas teve um momento, época ali de Marquês de Pombal, não vou me arriscar muito história, aonde eles foram expulsos do Brasil. Sim. E o Brasil ele ficou quase sem padre e sem escola. Né? As escolas foram mundanizadas, vamos assim dizer. E por isso a explicação, eu ouvi essa explicação também de um historiador, assim, por que a fé do brasileiro é tão devocional? Porque ele passou muitos anos só tendo a devoção como semente. Assim, cadê o padre? Não tinha missa. É isso. Então, mas eu não tenho a missa, mas eu tenho o santo ali, eu tenho a devoção àquele santo que nutre, eu tenho a reza do texto que me nutre. Né? Então, eu acho que isso pode ser, eu não sei. O senhor pode até discorrer sobre isso. Eu concordo com o senhor, tá? Assina embaixo. Não, você vê, eu estudo um pouquinho também. Eu gosto desses tópicos. Assim, conhecer a nossa igreja é importante, né? A história da nossa igreja, né? Nós temos poucos santos aqui no Brasil. Quais são os santos que vêm na sua mente, assim, rapidamente? Bom, tem santos canonizados, tem. Canonizados já. A Santa Dulce, dos pobres, né? Santa Dulce dos pobres. Tem o Frei Galvão, São Frei Galvão. Das pílulas. Das famosas pílulas. Tem a Beata Inha Chica, que inclusive é em Minas Gerais também, né? Baependi, a cidade. Também é um destino que tá no nosso radar. Eu soube lá nessa viagem, uma pessoa, né, da cidade lá me contou que a Inha Chica, que era uma pessoa leiga e de pouca instrução, ela recebia visitas, inclusive, das pessoas da corte, né, do tempo Brasil, na monarquia, que iam lá pedir conselhos à Inha Chica, né, que a gente sabia que ela tinha uma sabedoria infusa, né, uma sabedoria sobrenatural. Então é uma coisa também que precisamos conhecer melhor para divulgar, mas eu tenho pouco conhecimento escasso. Ajuda a sedimentar a nossa fé, né? Eu pessoalmente, alimento a minha fé muito com base na vida dos santos. Por quê? Porque a vida dos santos, sobretudo esses mais recentes, é o que garante que a Bíblia e toda a história que se conta é uma história verídica e que continua a produzir efeitos agora, né? Então, a vida dos santos é como você pegar o evangelho e esticar ele, ou colocar com uma data nova, né? A data do ano 2000, 2010, está aqui o evangelho vivo,
aqui na vida dessa pessoa. O evangelho vivido hoje. Hoje, dessa forma aí. Então, eu acho isso muito importante, muito mesmo. Que a vida do santo é o evangelho vivido hoje. Isso é interessante, vivido. essa frase que o senhor disse. Eu Mas achei interessante. É o exemplo vivo de que aquilo ali é verdadeiro. É assim que você tem que fazer. E esses são os frutos que isso gera, né? Porque não se vê, por exemplo, nenhum santo que seja triste, né? Os santos são sempre pessoas alegres, nunca se lamentaram. Há um mal entendido, né? Principalmente quem não é católico, até alguns católicos, do que realmente é um santo, né? Às vezes pensam como se fosse uma entidade sobrenatural que vai realizar todos os seus desejos, é né? Um orixá. Um orixá. E não é isso. Não é isso, né? É um sinal, né? Um sinal pessoa do evangelho. Com o coração inteiramente transformado pelo amor divino. Pronto, esse aqui é o santo. E que você pode afirmar, né? Que a igreja pode afirmar, esse está no céu. Está no céu. Esse está no céu. Está gozando lá da presença de Jesus, dos santos e de Deus. Isso. Um santo. Um dia nós chegamos lá. Vendo. O senhor vai na frente. O que os santos estão fazendo no céu agora? Isso foi bom o senhor ter boa falado. Pergunta, hein? Não. Eles estão lá contemplando aquilo que na Eucaristia nós só podemos conhecer pela fé, a essência. Aquela presença de Jesus, o Jesus vivo que está por baixo do pão e do vinho, no céu, aquela essência está toda revelada. Então os santos estão lá contemplando o mesmo que nós contemplamos na missa, só que agora não com a fé, mas com a visão direta, né? A chamada visão beatífica. Uma vez eu ouvi uma frase assim, que me impactou no momento, mas depois eu falei assim, né? Falei, no céu não tem fé. Não tem, claro, porque já tá vendo. Ele já tá vendo, ele tá lá diante de Deus, né, contemplando. Quem tem que ter fé somos nós. Não tem nem fé, nem esperança. Tem caridade. Exatamente. As 3 virtudes aí. Ele já está lá. Já venceu essa etapa, né? Já venceu essa etapa, né? E Eucaristia, para a gente finalizar, né? Estamos terminando, né? Terminando o nosso tempo. Eu queria que o senhor dissesse alguma, talvez, experiência sua. Não do milagre eucarístico, né? Se tiver, só pode contar. Mas isso aí a gente sabe que são eventos raríssimos, né? Sim. Mas talvez uma experiência sua com a Eucaristia, com o senhor próprio, ou com alguém que o senhor conhece, algum fiel que contou alguma coisa, que experimentou alguma coisa. Bom, assim, um testemunho imediato não me vem à mente agora, né? Que me pegou desprevenido um pouco para dar um testemunho. O meu objetivo é esse aqui. Mas o que eu posso dizer é que não houve ainda nenhuma vez na minha vida que eu tenha celebrado a missa e que não tenha havido alguma transformação no meu interior. Por exemplo, de estado de ânimo. Podia ter chegado ali com uma certa tristeza ou num estado de lamentação por algum motivo. E quando termina, ele sai totalmente transformado em relação a isso. Eu posso atestar, né? E também o tempo que se passa no Santíssimo nunca é um tempo perdido, né? Estar na presença de Jesus é uma coisa importante, né? Que Jesus na Eucaristia está vivo. Então, quando uma pessoa visita Jesus, visita o Santíssimo, e essa pessoa vai lá visitar uma pessoa viva, com quem ela vai se relacionar. E mais do que viva, uma pessoa que vive só para nós, né? Assim, está vivendo ali por causa de nós, né? Então Jesus na Eucaristia, ele nos espera, ele nos ama, ele derrama sua misericórdia. Então se colocar na presença de Jesus Eucarístico é já um remédio infalível, né? Ficar lá. Porque ele não precisa estar ali. Não, nós que precisamos. Nós é que precisamos que ele esteja ali. E por caridade ele está ali. Está ali por caridade. Claro que ele no sacrário busca também a glória do Pai, né? Que é o alimento de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então ainda agora, Jesus Eucarístico, em primeiro lugar, ele quer adorar o Pai. Certo? Essa é a primeira finalidade da Eucaristia, né? Mas segundo, tirando o Pai, o resto somos nós. Somos nós. Vamos rever então o livro novamente, só pra gente finalizar. Qual livro? Esse Bom Aluno? Não, o livro Bom Aluno, de novo. Livro Bom Aluno. Vamos rever os livros então. Livro O Bom Aluno, à venda direto na editora Corações Católicos, pelo site, estará na descrição desse vídeo, e também pelo WhatsApp. Repita. Isso. WhatsApp 27 99606 5141. Isso. Então, para quem está ouvindo, então anote.
Quem tiver um tempinho de ir lá nas descrições, está lá também nas descrições do vídeo. E o livro que motivou a nossa conversa, né? Que será traduzido, está em processo de tradução, né? Graças a Deus. Que cardiologista visita Jesus. Não, isso tem que falar com sotaque... Não, tem esse sotaque não. Eu leio, mas não falo bem, não. Italiano para... Un cardiólogo visita Jesus. Tá bom. Ficou bom? Ficou bom. Então, esperamos, então, ansiosamente, né, a tradução desse livro. Acho que vai ser muito interessante. Como eu falei, eu gosto de estudar e ver questão de milagres. Porque o milagre... por isso o Padre Pio chama a atenção de todo mundo, né? Claro. Porque ele era um taumaturgo. Jesus fazia assim, né? Pois é. Eles são... O santo é vamos dizer assim, um espelho de Jesus, né? Nada mais. Tudo é por Jesus. A força de Jesus, o poder de Jesus e nada mais. Essa gente são instrumentos. O santo é um instrumento que é um farol, né? Que aponta. Então, por isso que eu acho interessante... Né, sempre ver milagre, que é uma presença ali, uma coisa real. Olha ali, gente, meu Deus do céu, não é possível, né? Mas hoje o mundo insiste em não acreditar até no que vê. Até no que vê, não tem jeito. Satisfeito, padre? Muito, bastante. Ficou bom? Ficou com boa conversa? Para mim, sim. Né? Secamos aqui o assunto. Quer dizer, secamos não. Existiria muito mais coisa para falar sobre milagres eucarísticos. Toda missa é um milagre. Eu quero ver um milagre. Vai na missa. É isso. Um milagre lá acontecendo em toda a missa. Basta ter fé, né, para acreditar que aquilo é um milagre. Vamos encerrar com uma oração? Vamos. Para os nossos ouvintes. Rezar juntos uma Ave Maria, né? Vamos. Como sempre, consagrando tudo a Nossa Senhora. Outro dia, nós tivemos a festa de São Lucas, que, de certa maneira... teve para com Nossa Senhora o mesmo relacionamento do Dr. Cláudio Bontempo com o Lola, né? Que ele esteve na presença da Virgem Maria. Vamos dizer que tenha sido um médico íntimo de Nossa Senhora. Então, podemos imaginar São Lucas, por exemplo, auscultando o coração de Nossa Senhora, né? Para escrever o seu evangelho, lá onde ele registra o Magnificat e tudo mais, né? Então, nós vamos, nesse coração de Maria, terminar esse programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre a vida de cada uma das pessoas que nos assistem a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, doutor Gustavo. Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou da nossa conversa, peço três favores. Vamos lá. Curta, comente e compartilhe. Tem a última coisa. A última coisa. Dia 3 de novembro será sorteado um exemplar do livro O Bom Aluno. Será sorteado para quem? Para aquelas pessoas que fizerem um comentário até dia 3 de novembro. Então, dia 3 de novembro, nós fazemos um corte. Né? Quem fizer o comentário nesse vídeo, né, estará concorrendo a um exemplar que será enviado com a dedicatória bonitinha do nosso Padre Ricardo. Tá certo. Beleza? Tá combinado? Prometido é cumprido? Certamente. Então tá aí. Gente, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Salve Maria. Salve Maria.